Se você é mulher e quer entender um pouco mais sobre o seu sistema reprodutor, então assiste esse vídeo porque até o final provavelmente você saberá tudo sobre ele e como ele funciona. Meu nome é Clarissa Aguiar, eu sou médica e estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre o seu corpo. Todo aparelho reprodutor feminino tem apenas um objetivo, que é gerar vida. Então, quer a gente queira ou não, esse é o grande objetivo. E aqui eu coloquei uma foto para explicar para vocês todas as funções, o que a gente tem nesse aparelho reprodutor feminino, que é uma incógnita, muita gente não sabe, nem mesmo as mulheres. Então aqui vocês já conseguem ver, é o nosso útero, né? Então aqui é onde a gente abriga, por exemplo, uma gestação. Nesse nosso sistema reprodutor feminino, né, a gente tem não só o útero, que a gente abriga um bebê, mas a gente tem aqui os ovários, que é responsável pela nossa ovulação todos os meses. A gente tem a fímbria, a gente vai falar um pouquinho sobre a função de cada um. A gente tem a tuba uterina, que é esse canal aqui, ó, que faz a passagem, tá? E nós temos o útero, tá bom? Depois do útero, nós já temos aqui o colo do útero, que vai fazer a conexão da parte interna do nosso sistema reprodutor feminino com a parte externa, que é a vagina, o introito vaginal. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Vamos começar pelos ovários, tá? Os ovários têm a função principal de armazenamento desses folículos. Os folículos, a gente já tem várias quantidades de folículos já no nosso nascimento. Então, a quantidade de folículos, eu vou mostrar nesse outro gráfico aqui, ela é determinada lá na barriga da nossa mãe. Então, quando a gente foi concebido, lá na barriga, lá por volta de 5 semanas de gestação da nossa mãe, nós já tínhamos ali no útero aproximadamente 7 milhões de oócitos. Os oócitos são as células que vão formar o folículo. Então, lá na barriguinha da nossa mãe, a gente já teve aí esses 7 milhões de ossos. Então, a partir daí, vocês já conseguem observar a importância de uma gestação saudável. Porque dentro da barriga da nossa mãe, já foi determinado a quantidade de ossos que a gente teria. Então, caso seja uma gestação não tão saudável, ou essa mãe esteja desnutrida, ou passando por muito estresse, tudo isso pode ser influenciado. Então, a nossa saúde reprodutiva, então a chance da gente engravidar, ter filhos e perpetuar a nossa espécie começa enquanto ainda moramos lá dentro da barriga da nossa mãe. Quando a gente ainda tá lá, mais ou menos com 5 semanas, a gente já tem esses 7 milhões de ossos. Ao nascer, essa quantidade de ossos já diminui para 1 a 2 milhões. Então, a gente já tem uma queda bem importante da quantidade de ossos aí dentro do nosso ovário, que como eu mostrei para vocês nessa figurinha, aqui é o ovário onde a gente armazena esses folículos, onde a gente estoca esses ossos. Então, depois do nascimento, a gente vai na nossa infância e lá na menarca, o que é a menarca? A menarca é a primeira menstruação. Então, tem meninas que vão 11 anos, 12, 13 anos, é uma média. Então, quando a menina entra na menarca, ela já tem aproximadamente 400 a 500 ócitos. Então, olha a diferença. Enquanto na barriga da mãe a gente já tinha ali 7 milhões, quando a gente menstrua pela primeira vez, a gente já tem ali 400 a 500 mil ossos, tá? Esses ossos, eles vão diminuindo à medida que a gente tem nossos meses, nossos ciclos menstruais. Independente ou não se essa menina menstrua, por exemplo, ela utiliza um anticoncepcional hormonal, então ela não está menstruando. Independente disso, todos os meses a gente tem perdas de folículos, perdas de ócitos. É por isso que o fator preditivo para reserva ovariana, que é a quantidade de folículos que a gente tem no ovário para gerar um bebê, tem a idade como ponto-chave. À medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo naturalmente. Esses ócitos, esses folículos, eles vão atresiando, eles vão morrendo. E aí a gente vai diminuindo nossa reserva. Então, lá na menarca,
400 a 500 mil. E a cada ciclo a gente perde aproximadamente 1000 folículos. Então, todos os meses a gente vai perder 1000 folículos, esteja nós menstruando ou não. Então, isso independe se a menina, eu vou bloquear minha menstruação para preservar minha fertilidade. Isso não vai acontecer. Independente de ter ciclo hormonal e menstruação ou não, você vai ter essa perda de 1000 folículos por mês, aproximadamente. Isso conta como estilo de vida. Então, à medida que a gente tem uma gravidez da nossa mãe de uma forma, o nascimento de outra, o desenvolvimento, então, o amadurecimento, a adolescência de outra forma, tudo isso impacta no nosso ovário, porque o ovário ele é um órgão como outro qualquer no nosso corpo, só que ele tem um ouro dentro dele, que é estocar esses folículos. Então, se ele não está saudável, ele vai ter uma dificuldade maior de estocar esses folículos. A cada ciclo, então, perdemos ali 1000 folículos, tá certo? A cada mês. E quando nós estamos chegando próximo à menopausa, essa reserva ovariana vai se esgotando. Então, a menopausa, que muita gente tem dúvida de como dar esse diagnóstico, nada mais é do que a parada da menstruação. Então, a gente conta a menopausa como um ano com ausência de menstruação. Então, aquela mulher ela entrou em falência ovariana, o ovário parou de funcionar. Mas antes dele parar de funcionar, ele vem em falência, ele vem diminuindo sua função, que é quando a gente já tem a baixa reserva dos ovários, que é justamente nesse gráfico aqui, ó, que a gente consegue ver esse declínio. Olha como é importante. Então, o que mais fala sobre perda folicular é a idade, tá? Então, e mais uma vez, lembrando, independente se a mulher usa anticoncepcional hormonal, mesmo assim os folículos eles entram em degeneração. Todos os meses nós perdemos várias chances de engravidar. Então isso é natural do nosso corpo. E aí a gente tem que levar em consideração que o estilo de vida está totalmente relacionado. Então eu vou voltar nessa figurinha para mostrar para vocês novamente o ovário. O ovário, ele tem diversos folículos. E a cada mês, um desses folículos vai evoluir e vai se tornar o folículo dominante. Isso a gente está falando de uma mulher que menstrua normalmente, de uma mulher que não usa nenhum método contraceptivo hormonal. Então essa mulher, ela vai ter um predomínio de um folículo nesse ovário, que vai ser o folículo que vai crescer, que vai se destacar dentre os demais e vai eclodir. Então aqui nessa imagem a gente começa assim, ó. Vou mostrar bem pra vocês. Aqui tem os folículos primordiais. Então a gente tem vários folículos bem pequenininhos, que são esses que a gente carregou lá no nosso ovário desde a barriga da nossa mãe. E aí esses folículos, eles vão crescendo e aí eles viram um folículo primário. Depois eles crescem e viram um folículo em desenvolvimento. Depois eles viram um folículo maduro. E aí é quando ele se destaca, né? E um folículo dominante. E aqui nessa imagem, o folículo rompe. Quando esse folículo rompe, ele libera o tão precioso óvulo. E aí é quando a gente tem a nossa ovulação. Depois da ovulação, esse folículo que sobrou, que era a casa do nosso óvulo, ele vira um corpo lúteo. Então, um corpo amarelado. E esse corpo lúteo, ele é importantíssimo para a produção, principalmente de progesterona. E depois esse corpo lúteo vai se degenerando, atrofiando e morre. É a forma mais fácil de explicar, tá? Então, os ovários têm como principal função o armazenamento desses folículos, a ovulação e a produção hormonal. Porque cada folículo desse, ele estimula a produção de hormônios. Então, principalmente aqui no ovário, a gente vai ter o estímulo de produção de progesterona e estradiol. Principalmente os dois, mas a gente também tem uma produção de testosterona, que apesar de que muita gente acha que testosterona é um hormônio sexual masculino, nada disso. A mulher também produz testosterona, tanto pelo ovário quanto pelas adrenais, que é aquela glândula que fica lá em cima dos rins, tá? Então, essa é a função primária do ovário, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as tubas uterinas e as fímbrias. Então a gente passou primeiro, quando eu mostrei a imagem para vocês anatômica, que tinha os ovários, as fímbrias, que pareciam os cabelinhos, e a gente tinha a tuba uterina e depois o útero. Então agora a gente vai falar dessa segunda parte, que são as tubas uterinas e as fímbrias. Então as fímbrias, pela essa foto vocês vão conseguir ver, são esses cabelinhos
que estão ali fazendo massagem no ovário. Esses cabelinhos, essas fímbrias, elas têm a responsabilidade de transportar aquele óvulo. Então, no momento que eu tive um folículo que se rompeu, ele liberou o óvulo ele é transportado através das fímbrias. As fímbrias fazem essa varredura e levam esse óvulo que se rompeu da superfície do ovário até a tuba uterina. E ao chegar na tuba uterina, é onde acontece a fecundação. Então, o óvulo ele se encontra com o espermatozoide dentro dessa tuba uterina. Então, a tuba ela é extremamente importante para isso. Ela precisa estar extremamente saudável porque ela, além de transportar o óvulo do ovário até a tuba, né, continuar na tuba até o útero, ela também está lá como a casa para a fecundação acontecer, onde há o encontro do óvulo e do espermatozoide. Então, também precisamos se preocupar com a tuba uterina e com as fímbrias no processo de fertilidade e saúde reprodutiva. E aí, por último, não tão menos importante, a gente vai falar do útero, que é quando chega o embrião, tá? A gente ainda vai falar um pouquinho do colo do útero, mas só para vocês entenderem, o útero, ele é como se fosse o armazenamento do embrião. Então, a partir do momento que eu tenho a ovulação lá nos meus ovários, eu tenho um estímulo hormonal lá nos meus ovários, eu tenho a passagem desse óvulo, que depois acontece a fecundação pelas tubas uterinas, ele chega ao útero, que é o local onde abriga o embrião até o nascimento. Então, da hora que nós temos a formação do bebê, do embrião, até o bebê nascer, ele vai estar morando nessa casinha. E olha a responsabilidade que nós temos. Esse endométrio, né, essa parede aqui que fica dentro do útero, ela precisa ter vasos sanguíneos, ela precisa estar bem nutrida, o tecido precisa estar fofinho, espesso, então precisa ter tido um estímulo hormonal adequado para esse útero espessar. A gente vai falar um pouquinho sobre toda a parte hormonal em um outro vídeo que vocês vão assistir também. E lá vocês vão entender como funciona tanto a parte hormonal dos ovários como a parte hormonal lá no útero. Então, esse útero, ele tem essa grande responsabilidade de abrigar o bebê. Então, aqui a gente tem que ter um olhar bem cuidadoso, principalmente para as nossas partes hormonais e doenças que inflamam o nosso corpo, como é o caso de uma endometriose. E por último, agora a gente vai falar sobre o colo do útero ou o cérvix, tá? Então, aqui na imagem vocês podem ver onde fica a localização do colo do útero. Muita mulher tem dúvida e não sabe, mas o colo do útero é o local onde, quando você vai, por exemplo, ao ginecologista, que ele vai fazer o seu exame de prevenção, o exame Papa Nicolau, esse exame é feito aqui, nessa região do colo do útero. Então, o colo do útero é essa barreira física entre o ambiente externo e a região do nosso útero. O ambiente externo, que é a vagina, o canal vaginal, e o nosso útero. E aqui é onde a gente tem a produção de muco. É por isso que o cérvix é tão importante para a mulher identificar qual período ela está do ciclo menstrual, se ela está produzindo o hormônio de forma adequada, se ela está perto de ovular, se ela já ovulou, porque aqui é onde a gente tem a produção de muco. Então, aquele muco do início do ciclo menstrual, que é um muco em clara de ovo, o muco no final do ciclo, lá na segunda fase, que já é um muco mais espesso, esbranquiçado, tudo é de responsabilidade aqui do cérvix. É por isso que é tão importante nós termos um colo do útero saudável. Porque se você tem um processo inflamatório, você tem uma doença nesse colo do útero, você vai ter alteração da produção de muco e isso pode atrapalhar a sua fertilidade. No outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia... Bem no final. Então, no próximo vídeo, você vai aprender sobre a fisiologia do ciclo menstrual. Então, como funciona o ciclo menstrual? Da hora que você menstrua, todas as produções hormonais, o que acontece no ovário, o que acontece no endométrio. É só você clicar aqui e assistir para entender sobre a fisiologia do ciclo menstrual. Mas antes de clicar, você já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha e tem que lembrar de ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Um abraço e até a próxima!